As crises financeiras podem ser devastadoras para muitos investidores, mas aqueles com mais experiência no mercado sabem como proteger suas carteiras e evitar esses grandes prejuízos. Recentemente, nós trouxemos uma live aqui no canal, a qual exploramos em detalhes as estratégias que esses grandes investidores utilizam para se blindar contra essas incertezas econômicas, desde a parte da diversificação inteligente até mesmo o uso de hedging e alocações defensivas. Se você quer aprender como fazer isso no seu portfólio, você precisa assistir esse vídeo até o final. E não se esquece de deixar aquele seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal, que é para não perder nenhum dos conteúdos que trazemos por aqui. É importante também da gente conversar e entender como que você pode proteger os seus investimentos com os seus investimentos em si, protegendo a sua carteira, proteger o seu portfólio, para durante esses cenários de crise a sua carteira não cair absurdo, né? Uma carteira que tivesse só Bitcoin teria visto seu patrimônio cair alguma coisa na casa de 30% em menos de uma semana. Para quem investe em Bitcoin, isso não é esse exagero todo, mas é uma queda relativamente expressiva. Uma carteira que tinha ativos japoneses viu cair lá mais ou menos uns 15% em dólar, né? Se for descontar lá a taxa de valorização do dólar. Então, outra coisa que caiu bastante. Se você tivesse uma diversificação com carteira americana, com ouro, com criptomoeda e carteira japonesa, o seu portfólio tinha caído mais ou menos ali alguma coisa na casa de uns 5%. Né? Porque uns caíram muito mais do que o outro. Então, dependendo da forma como você estrutura a sua carteira, ela vai cair muito mais ou muito menos. E aí é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. A gente vai conversar um pouco sobre como proteger a carteira, né? O que é que você pode fazer para proteger a sua carteira desses problemas. E aí, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu voltar aqui com a tela, é justamente a questão da Berkshire Hathaway. O Warren Buffett vendeu quase metade da sua posição da Apple. Além disso, ele também vendeu praticamente tudo, se não tudo, que ele tinha na bolsa japonesa. E eu já vou mostrar para vocês o que ele fez com esse dinheiro, mas isso aqui é uma das formas que você tem para proteger o seu capital. Se você não tem a capacidade ou a assessoria, não é assessoria a palavra certa, mas se você não tem a ajuda que o Warren Buffett tem de várias pessoas no mundo inteiro que comunicam com ele no dia a dia, que ele mantém contato para poder saber o que está acontecendo, para poder acompanhar o que está acontecendo e investir, você vai ter que delegar isso para uma pessoa. Existem algumas pessoas que você pode delegar. Primeiro, são fundos de investimento, vão cobrar uma taxinha de mais ou menos 1,5%, 2 e alguma coisa por cento, e eles vão fazer os investimentos para vocês e eles passam 24 horas por dia, tem um time, uma equipe que vai, então, estar acompanhando tudo para investir para você e evitar que você tenha problemas, evitar que você tenha crises muito grandes, ou pelo menos, se tiver uma crise, eles vão ter uma compensação através de derivativos, entre outras formas, de não cair tanto para você proteger o seu patrimônio. Primeira forma é você tendo essa ajuda, esse suporte. Outra pessoa que pode fazer sentido para vocês, de vocês terem ajuda, é de um consultor de investimento, seja eu, seja outra pessoa. Um consultor de investimento vai montar uma carteira, que eu já vou explicar mais a fundo, que vai fazer sentido para você, para o seu perfil de risco, e que tende a não cair tanto por conta de uma boa diversificação e uma diversificação bem feita, né? Coisa que muita gente acaba errando. Vamos então ver o que é que o Warren Buffett fez com esse dinheiro todo. Bem, ele comprou Treasuries americana, que é a renda fixa americana. E aí, a renda fixa americana é uma forma de você se proteger. Bem, a renda fixa, como eu mostrei para vocês, ela teve uma valorização. Os ETFs lá, uma valorização com a queda das taxas. Quem tinha renda fixa no seu portfólio acabou protegendo boa parte da queda por conta justamente de não ter tido uma queda, ter um ganho. Então, se a sua carteira, vamos supor, metade está em renda fixa, metade em ativos de risco, a carteira de renda fixa subiu mais ou menos uns 3, 4%, os ativos de risco caíram 3, 4%, a sua carteira ficou mais ou menos no 0 a 0. O que não é ruim, porque agora você tem um ativo de alta liquidez, que vai te dar caixa para você vender, rebalancear, recomprar ações para ficar mais ou menos equilibrado de novo, depois da queda, e você vai poder comprar ativos a preços mais baratos, oferecendo então a possibilidade de ganhos maiores no longo prazo. E eu não estou dizendo que é para você ter uma carteira de 50%, eu só estou dando um exemplo de uma carteira que poderia ter sido, né, se protegido por conta disso, que é o que o Warren Buffett já está fazendo. Ele está aumentando sua participação em caixa
inclusive está com mais caixa do que o próprio Fed, né, o Banco Central americano, e isso pode, então, trazer oportunidades para eles, né, lá da Berkshire Hathaway, para comprar ativos mais baratos, para comprar ações mais baratas quando elas caírem, se elas caírem de fato, né? E isso aqui, inclusive, se vocês quiserem entender mais sobre renda fixa, sobre investimentos em renda fixa, eu tenho esse vídeo aqui no canal, recente, ó, de 2 semanas só, que apenas 33 pessoas viram. Nesse vídeo, eu mostro para vocês 9 ETFs que vocês podem usar, tanto na plataforma da eToro, quanto na plataforma da Trading 212, eu mostro 5 em uma e 4 na outra, sobre ETFs de renda fixa que vão te trazer ganhos expressivos. Eu peguei ETFs de curtíssimo prazo, né, até 1 ano, de curto prazo até 3, depois de médio prazo, de 3 até mais ou menos 7 anos, um de longo prazo, mais ou menos até uns 10, 15, e depois mais do que 15, né, 20, 30 anos. Então aqui eu compartilhei com vocês vários ETFs que vocês podem ter na carteira de vocês, se vocês verem que faz sentido para o seu perfil de risco e tudo mais, na alocação estrutural de vocês, colocar esses ETFs para vocês protegerem o capital de vocês. Eu super recomendo que todos assistam esse vídeo, porque, sinceramente, é um vídeo especialmente focado para você, para investir durante essas crises. É uma forma de ajudar vocês a investir durante essas crises. Inclusive, no próprio vídeo eu falo que tinha um gestor que disse logo no começo do ano, agora 2024, que a renda fixa poderia dar algo na casa de 30%, 40%, 50% de retorno, dependendo aí do prazo que você pegar, com ganhos de marcação a mercado, justamente investindo na renda fixa americana e europeia. E eu explico aqui no vídeo em detalhes e eu super recomendo que vocês passem lá para entender melhor. Bem, eu expliquei para vocês em termos de alocação, mas se vocês quiserem que eu faça esse trabalho para vocês, vocês podem entrar aqui no meu site, inclusive o link vai estar aqui embaixo também na descrição, nos comentários fixados, e lá você vai poder preencher ou dar uma lida no site, aqui eu explico mais sobre mim, mais sobre como eu posso te ajudar. Dê uma lida com calma, veja se faz sentido para você, e aí se você achar que faz sentido, você preenche aqui suas informações, manda o formulário para mim que eu vou entrar em contato com você para a gente ver como é que eu posso te ajudar. Mas, Yuri, será que de fato faz sentido ter ajuda, ter o suporte, contratar, pagar por um consultor de investimento? Bem, melhor do que eu estar falando aqui para vocês, de boca para fora, eu quero mostrar alguns resultados que a gente obteve aqui com alguns clientes. Eu selecionei, acho que foram 4 ou 5 clientes para mostrar aqui para vocês, e a minha carteira também. E eu vou mostrar como cada carteira perfumou. Vou falar um pouco sobre a carteira, sem entrar em muitos detalhes, até por questões éticas eu não posso falar muito. Então, vamos lá, eu quero trazer aqui para vocês o valor aqui. Deixa eu colocar aqui certinho. Espero que dê para ver aí a carteira, né, o valor que está aqui. Vamos guardar. Para começar, eu quero compartilhar então a carteira da Dona Raquel. Dona Raquel é uma moça já aposentada, uma mulher já aposentada. A carteira dela é basicamente toda em renda fixa, tem mais ou menos 85% em renda fixa, 15% em renda variável, ações e fundos imobiliários e tudo mais. E na carteira da Dona Raquel, a gente teve um ganho na segunda-feira, quando o mercado fechou. Todos os prints que eu vou mostrar aqui para você foi quando o mercado fechou na segunda-feira, ou seja, logo depois daquela grande queda, daquele colapso que eu mostrei para você, gigantesco. A carteira da Dona Raquel estava positiva em 0,60. Claro, a carteira dela tem muita renda fixa, a renda fixa se valorizou praticamente no mundo todo com essas quedas todas que aconteceram no mercado americano, mas a carteira dela se valorizou por conta desse balanceamento que a gente tem, dessa estruturação, essa alocação estrutural que a gente fez na carteira dela para aproveitar disso. Mas, vamos supor que você não quer uma carteira tipo a dela. Tem a carteira da Cris. A carteira da Cris é 100% em renda fixa, tá? Ela tem 2%, 1% em criptomoeda, em Bitcoin, que ela quis colocar, nem é do perfil dela, mas ela quis colocar. A carteira dela se valorizou 3,53%, ainda mais do que a carteira da Dona Raquel. A maior parte da carteira da Cris está em IPCA+, que teve uma grande queda por conta das quedas de juros, como mencionei agora há pouco. Então, se valorizou muito. Carteira 100% renda fixa praticamente. Vamos lá. Yuri, eu não quero uma carteira tão conservadora. Eu sou um perfil moderado. Será que eu consigo ter bons retornos durante essas crises? Tá aí a carteira da Lorena. A carteira da Lorena, no fechamento de mercado na segunda-feira, dia 5, estava positivo
0,33. A carteira de Lorena tem mais ou menos assim, uns 50% a 60% só em renda fixa, acho que uns 50%, se não me falha a memória, e 50% em renda variável, tendo ações internacionais, ações do Brasil, ações internacionais e fundos imobiliários. Mesmo assim, a carteira dela ficou positiva ainda em agosto em 0,33. Yuri, uma carteira mais agressiva. Bom, tem aqui a carteira do Pablo. Pablo começou recentemente a investir aqui com a gente. Na carteira dele de agosto, ela subiu 1,68. A carteira do Pablo tem basicamente uns 15% só em renda fixa, basicamente uns 15% em fundos imobiliários e basicamente os outros 70% em ações e ações internacionais. E mesmo assim a gente conseguiu ter esse ganho aqui de 1,68. Uma carteira super agressiva, bem, de todas as pessoas que eu trabalho aqui que tem a carteira super agressiva, só tem eu, que a minha carteira na verdade ficou negativa, 1,97%. A minha carteira ela ficou negativa também, além da questão da agressividade, então tem muito mais ações, tem muito mais commodities e criptomoedas e tal, que faz ela cair com esse cenário de risk-off, né, de retirada de risco, mas também é por conta da estrutura da carteira. Eu comentei com vocês, quem me acompanha aqui há mais tempo vai lembrar, lá para maio, foi abril, que eu estaria mudando a estratégia da carteira de investimento para testar uma estratégia nova. E como a estratégia ainda não foi terminada, né, ainda estou fazendo alocações para poder equilibrar a questão estrutural, a carteira ela fica mais volátil, ela está desequilibrada por enquanto. Então, ela tende a não ter uma performance boa esse ano, né, com a expectativa de próximo ano, ou a partir do próximo ano, isso ficar mais equilibrado aqui, para poder então aproveitar, para poder então fazer aumento, né, um ganho aqui da carteira. Mas em termos dos clientes, todos os clientes, como vocês puderam ver que eu trouxe aqui, tiveram resultados positivos. Os outros clientes tiveram resultados similares a desses clientes, né? Porque a carteira ela é basicamente a mesma para quem é conservador, é basicamente a mesma para quem é moderado, basicamente a mesma para quem é do agressivo. E aí, como elas são a mesma, eu trouxe aqui exemplos, mas o resto dos clientes, os outros clientes, tiveram performances similares aqui. Então, isso aqui para mostrar para vocês que com o que a gente faz aqui dentro da consultoria, a gente consegue montar uma carteira diversificada com alocações corretas para cada pessoa, né, dependendo do perfil de risco, para que dentro desses cenários de risco, você não tenha perdas significativas, você consiga manter mais ou menos a sua carteira, se não do 0 a 0, pelo menos ali próximo do 0 a 0, ganhos pouquinho e tal, mas de certa forma, todas elas ficaram positivas. Isso aqui é o poder de você ter um consultor trabalhando para você, fazendo essa gestão de risco toda para você. Além disso, alguns clientes, como o caso do Pablo, que tem uma carteira mais agressiva, a gente usa sistema de opções, né? Estratégias com opções. E as opções, elas ganham em alguns cenários, a gente usa aquela muito chamada de dividendo sintético, que eu não gosto do nome, mas como é conhecida, que você vende algumas das suas ações ou vende puts para poder ganhar um dividendo extra, né, um dinheiro a mais. A gente usa na carteira do Pablo. A gente também usa seguro de carteira, que é você comprar uma opção, uma put, para caso o mercado caia muito, você consiga dinheiro. E aí, se a bolsa, vamos supor que a sua carteira é 95%, 99% Ibovespa e 1% a put. E aí o Ibovespa cai 20%. A sua carteira aqui iria para praticamente 0,8%, mas esse 1% vai subir mais do que 20%. A sua carteira ainda fica positiva. É o que a gente chama de seguro de carteira. É uma estratégia que precisa ser bem definida, bem alocada, não pode ser usada toda hora, mas nesses cenários a gente consegue, então, trazer a carteira para o lado positivo, mantendo a performance, mantendo a lucratividade dentro dessa carteira. E é por isso que é tão importante também de você ter um consultor fazendo essas estruturas para você, fazendo coisas que fazem sentido para proteger o seu patrimônio, para que você possa dormir tranquilo, ficar de boas, né? Se você quiser, né, a consultoria, tem lá o site na descrição e nos comentários fixados que você pode acessar para me contratar. Pois é, pessoal, esse foi um trecho da nossa live. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar o link da live completa aqui embaixo na descrição e vale muito a pena você ir lá assistir o vídeo completo para entender mais sobre o assunto. Com isso, só me resta pedir que se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo e também de se inscrever no canal. A gente tá com aquela meta ousada de bater 2.000 inscritos até o final desse ano e eu conto muito com a sua ajuda para chegar lá. Já se você está em busca de uma consultoria personalizada para atingir os seus objetivos financeiros, eu recomendo que você clique no primeiro link aqui embaixo na descrição, que você vai ser redirecionado para o nosso site.
Por lá, você poderá descobrir as diversas vantagens de se ter um consultor financeiro à sua disposição e poderá também agendar uma reunião gratuita comigo. Por fim, confira os links aqui na descrição para diversos vídeos que podem te interessar ou assista esse que vai aparecer aí na tela, que foi selecionado especialmente para você. Fico por aqui, um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.